Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje vamos ter um episódio especial, aproveitando que no dia do lançamento desse episódio é o dia do desenhista. Nós vamos ter então um episódio que nós vamos entrevistar aí alguns desenhistas, no caso 3. Um é o nosso colunista Daniel Kloss, que além do seu trabalho ele também faz alguns desenhos, faz charges, e os outros dois são o pessoal lá do Vestigia, que vai ter tudo o link no post aí depois. Então vamos lá. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como já comentei, hoje, dia do desenhista, pra quem tá escutando no dia do lançamento, porque quem não tá escutando, provavelmente deve ser Natal, pode ser Páscoa, pode ser, sei lá, dia da mentira, qualquer outro dia. Mas hoje eu estou com uma galera muito legal, uma galera de um projeto bem interessante chamado Vestigia. Vou apresentar aqui pra vocês então, primeiramente o Will. Boa noite, pessoal. Meu nome é William, né? E o pessoal costuma me chamar de Will, esse apelido que até acabou pegando pra mim. E eu tenho 24 anos, sou formado em design gráfico, desenho desde pequeno e sou o desenhista do Vestigia, né? Nessa proposta de tentar expandir o evangelho de Cristo, né, através de desenhos. Muito bem, e também aqui, junto com o Will, temos a Júlia. Oi, pessoal, boa noite. Eu agradeço ao Edu por ter convidado a gente para participar, muito obrigada, e a gente quer fazer o melhor, assim, pela obra de Deus, e eu agradeço muito, assim, a gente tem mesmo é que se unir para levar o evangelho, levar a palavra de Jesus Cristo. Eu agradeço muito a vocês que convidaram a gente, tamo aí. Nós que agradecemos, né, pela presença de vocês. E vocês, que eu sei que são desenhistas, eu gostaria de começar perguntando pra vocês o que é um desenhista e o que o desenhista faz. Qual que é o trabalho de desenhista? Bom, primeiramente a gente tenta, assim, igual eu falo, minimizar, né, alguma coisa e deixar simples pro pessoal entender. Porque, igual eu falei, a gente é jovem e a gente gosta, assim, de ver alguma coisa, assim, chamativa, né? Então, a gente usa de cultura pop, a gente usa dos heróis, assim, da fé, né? Pra mostrar pro pessoal. Então, eu acho que, assim, o desenho, ele é uma expressão, né? Ele é uma forma de se expressar, é uma forma que a gente encontrou, assim, de expressar mesmo, assim, o sentimento, né? Que é ter Jesus, assim, no coração. Completando também, né, como a Júlia disse, né, desenhar é uma forma da gente expor, né, as nossas ideias, né, aquilo que a gente tem em mente de uma forma bem divertida, bem dinâmica, algum modo que a gente consegue ilustrar, né, uma ideia ou alguma coisa que nós estamos pensando, né. O desenhista, então, ele é basicamente um cara que ele vai tentar colocar no papel, vamos dizer assim, né, de maneira simples, né, assim. Uma representação gráfica daquilo que ele gostaria de expor. Isso pode ser, não necessariamente um desenho, uma gravura, mas pode ser também uma escrita, talvez? Claro. Com certeza. Uma escrita, uma coisa assim mais elaborada também, ou menos. Ela faz parte de uma ilustração. Então, qualquer tipo de ilustração é o que o desenhista faz, mais ou menos, a gente poderia definir, né? Com certeza. E como você falou, né? Tem várias formas de se expressar, né? Várias formas artísticas, assim, de se expressar, com a música, com o desenho, né? E essa foi a forma que a gente encontrou de melhor se expressar, né? A gente também gosta muito de música e tal, né? A gente também usa disso, assim, pra louvar o Senhor, né? Evangelizar, né? Eu não sei se você percebeu, mas as nossas tirinhas, elas costumam ser totalmente focadas em Jesus, assim, no primeiro, assim, de começo, sabe? A gente se perguntou, né? Nossa, o que a gente vai montar o Vestigia, mas pra desenhar o quê, né? Então, a gente viu essa necessidade de falar sobre Cristo mesmo, assim, né? Então, ele é o nosso personagem principal, assim, de todas as tirinhas, né? Então, a gente tenta usar disso, assim, pra evangelizar, pra mostrar Jesus pro pessoal mesmo, né? E tudo mais. Até porque, hoje em dia, no
meio dos cristãos, Jesus é o que menos tem sido falado, né? Então... Digamos assim, na massa, né? Não vou generalizar, mas assim, naquilo que tá na mídia, muito se fala de muitas outras coisas, mas Jesus é sempre deixado de lado, né? Que ele, na verdade, é o centro até da Bíblia, né? Se a gente for pegar pra analisar. Com certeza. Com certeza. Então, às vezes até parece assim que a gente é um pouco redundante, assim, no blog, na página, né? Que é sempre Jesus, Jesus. Mas a gente quis, assim, mesmo que fosse isso, sabe? Destacar, assim, no primeiro momento, não assuntos polêmicos, né? Não falar, assim, de coisas que as pessoas não vão entender e tal. A gente quis falar mesmo de Cristo mesmo, sabe? Aí quem sabe mais pra frente a gente vai abordar alguns temas mais complicadinhos, assim. Vamos amadurecendo junto com o projeto também. Tá certo. Mas vocês trabalham também com desenho ou é só no projeto do Vestígia que vocês fazem esse trabalho? Digamos assim, no dia a dia, o trabalho de vocês também tem essa relação? Sim, tem sim. Como nós falamos, né, eu e a Júlia somos formados em design gráfico, né? E apesar de design gráfico não ser tanto desenho, mas tem a ver com representação visual e várias outras coisas, né? E eu e a Júlia tínhamos uma empresa até há pouco tempo atrás, né, onde trabalhávamos até com caricaturas, né? E usamos bastante desenho nos nossos trabalhos também. Muito bem. Então, já que vocês já comentaram do Vestígia, vamos começar a falar do Vestígia. O que significa Vestígia? De onde é que veio esse nome e o que ele representa? Bom, eu tava lendo um livro, né, e de repente me veio essa palavra, né, que na verdade essa palavra é uma expressão em latim, né, é uma palavra em latim e é uma expressão que significa o caminho que se faz, ou passo a passo. Então eu achei o nome interessante, aí eu logo falei pro Will, nossa, esse nome parece que é forte, assim, né. E Vestígia significa, então, o caminho que se faz, né? Passo a passo, né? E a gente sabe que o caminho é Jesus, né? Então, a gente quis usar de um nome, assim, forte e a gente gostou da pronúncia dele também. Na verdade, eu nem sei se a gente pronuncia ele corretamente, porque a gente não fala em latim, né? Mas a gente achou legal usar. Então, a gente quer mostrar, né? O caminho... No nosso blog a gente tenta mostrar também que a gente é muito falho, assim, em algumas coisas. A gente não é perfeito, apesar da gente estar buscando a perfeição, né? E a gente tenta mostrar isso, assim. Então, a gente é o passo a passo mesmo, assim, sabe? Às vezes a gente fica triste, às vezes, né, a gente se abate, mas o Senhor tá ali pra levantar a gente. Então, é o nosso passo a passo e, juntamente com isso, né, o caminho, né, que é Cristo, que a gente sabe que é o único caminho, né? Até esse passo a passo, né, o caminho que se faz, é interessante que não necessariamente ele nos leva a pensar que é algo que tem que ser dado um passo de cada vez. Isso, tu não mesmo. vai, digamos assim, percorrer todo o caminho de uma vez só. Então, por isso que, por exemplo, por nós sermos falhos, por nós sermos pecadores, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de dar o próximo passo, mas só que a gente sabe que nós não damos esse próximo passo sozinhos, né? Com certeza, né? Sem Deus, impossível. Exatamente. Então, é bem interessante esse termo, né, esse nome em latim, né, porque nos leva também a refletir sobre essa questão do quanto a gente é dependente de Deus, né, para podermos dar o próximo passo e seguir no caminho dele. Estou aqui também com o Daniel Kloss. Daniel Kloss é um dos nossos colunistas, né, que está meio sumido, né, por aí. Faz tempo que ele não escreve, até por causa teve, né, filha, também teve os mestrados e teve várias coisas, e agora com projetos e tais e muitas coisas, mas a gente espera que ele volte a escrever aqui, pelo amor de Deus, ou não, né, quem sabe. Você está escutando isso quando? Se você está escutando isso e o Daniel está escrevendo, significa que ele voltou a escrever. Se ele não está escrevendo, significa que ele não voltou a escrever, né? Faz todo sentido isso, não concorda, Daniel? Não, se você quiser, pode fazer uns Ctrl-C, Ctrl-V nos antigos daí, né? Opa! Ou a gente pode repostar e fingir que é novo, né? Com certeza. Conheço altos sites que fazem isso. É só mudar o título. Às vezes nem o título muda. Mas Daniel tá aqui por quê? Porque ele também faz desenhos, faz ilustrações, né? E, Daniel, vou te fazer uma pergunta, então. Além de fazer desenho, tu trabalha? Trabalho, cara. E o que a tua família pensa
sobre essa questão de tu fazer desenho. Eles acham que você é muito infantil, talvez? Eles acham o que é isso? Não, isso é uma convicção do meu pai e da minha mãe, né? Então, em nenhum momento, assim, eles me conseguem ver que eu já sou adulto, que eu já tenho barba, que eu já tenho filho, que eu tô perto dos 40. A mãe tá ouvindo isso, né, mãe? E já tem responsabilidade. Sim, eu já sei até coloca comida em casa. Já sei dirigir, já sei votar. Não sei votar. E aí, então... Não, assim, a minha família, minha mãe é uma artista, né? Minha mãe é uma artista de bala, fala cada uma. E... não, ela é artista no sentido artista mesmo. E aí, então, ela pinta e tudo mais, assim. Então, pra ela é interessante, assim. Ela sempre gostou de ter um filho que tem uma veia artística. Eu não sei muito bem o que significa ter uma veia artística, mas tudo bem. E já meu pai é aquela coisa assim, tipo, tá te divertindo, então tá legal, né? Mas é muito nisso, assim. Mas como eu nunca desenhar, nunca ser ilustrador foi a minha, digamos assim, fonte principal de recursos para a compra de sucrilhos e iogurte da Noninha, então nunca tive muito problema assim em casa. Comecei a parte de trabalhar com designer gráfico com 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. E assim, sempre usando a ilustração também, mas então nunca foi assim nunca foi algo problemático assim em casa. Foi bem tranquilo sempre. Mas, e essa questão assim, digamos assim, tu falou que já trabalhou com design gráfico, e a gente percebe que a profissão desenhista, ilustrador, nem sempre é que as pessoas pensam que desenhar e ser ilustrador é só fazer desenho, só fazer charge, só fazer quadrinhos, mas pode ir muito além também, né? Tu pode, por exemplo, que a gente falou, já foi designer gráfico, tu pode usar as tuas habilidades de ilustrador para te ajudar no trabalho, ou também tu pode fazer ilustrações para empresas, né? Uma questão mais profissional, não que um ilustrador, digamos que faz quadrinhos para um jornal não seja profissional, não é isso que eu estou falando, não estou denegrindo a profissão da pessoa, mas estou querendo dizer assim que, por exemplo, tua mãe já deve ter pensado quando te viu fazendo aqueles desenhinhos, né, que não ia ser legal, que seria aquilo, talvez você ia morrer de fome, né, porque normalmente eles falam isso para músico, né, eu queria ser músico, minha mãe disse que não deveria ser músico, porque músico morre de fome, né, e hoje eu não morro de fome porque eu não sou músico, mas não sei se eu tivesse sido músico eu ia morrer de fome, então eu não sei. Na real todo ilustrador que eu conheço, todos eles fazem material publicitário. Eu não conheço nenhum ilustrador que ele trabalhe exclusivamente com história em quadrinhos ou exclusivamente com charge. Tá? Todo quadrinista ou chargista, ele também é um ilustrador. Né? E ilustrador, ele faz material publicitário, faz material para campanhas publicitárias, material de propaganda. Tá? Isso é bem normal, assim. O comum é isso. O comum tu ter o cara que é o chargista ou é o cartunista, né? O quadrinista, e ele faz também o material publicitário. Hoje essa profissão, quem trabalha hoje, vive só disso, ela é uma profissão bastante fragmentada, porque vamos pegar, por exemplo, uma revista em quadrinhos. Tem o cara que desenha o quadrinho, tem o cara que pinta o quadrinho, tem o cara que escreve o texto do quadrinho. O roteirista. Tá? Exatamente, mas e até a própria profissão de desenhar as letras, né? Escrever o quadrinho. Então tem todo eu não estou nem na parte do roteirista, seria a parte, digamos assim, a parte criar a história. De criar a história. Né? Essa parte da ilustração, a própria ilustração de uma história em quadrinhos, ela é dividida por várias pessoas, né? Não é um profissional que faz tudo. É extremamente complexa hoje essa montagem, né? O jeito que se fazia história em quadrinhos há 15 anos atrás é totalmente diferente como é feito hoje, né? Ainda acho que talvez as profissões mais, digamos, mais solos ainda talvez seja o próprio chargista mesmo, né? Então o chargista talvez seja o trabalho mais solo, assim, trabalho porque é uma visão única, então até a própria cor que ele quer usar na imagem dele, isso é muito importante, né? E o que eu gosto de fazer hoje é a charge. Ilustração, eu trabalho numa instituição de ensino, então muitas vezes a gente tem que fazer algum material, tipo uma publicação de alguma coisa, às vezes até um manual, eu sou chamado, ou isso passa por mim, então ali eu trabalho com alguma ilustração, mas não é mais o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de trabalhar hoje é a charge. Eu gosto de fazer a charge política, eu gosto de fazer a charge sobre economia, eu gosto muito de interpretar eu de formação, eu sou professor de história, né? Então eu gosto muito de fazer essa leitura da conjuntura, né? Fazer essa leitura de mundo, ou seja, mundo, quando eu falo, não só mundo
mundo pode ser minha cidade. Mas fazer essa leitura do que está acontecendo e produzir uma imagem que faz uma interpretação disso. É uma coisa que eu gosto de fazer. Como é que iniciou o projeto de vocês, o Vestígia? Como é que ele nasceu? Como é que vocês tiveram a ideia? Vamos começar a fazer tirinhas com Jesus como centro. O nome a gente já viu de onde é que surgiu. Então veio aí de uma ideia que acabou aparecendo num livro, né? Que nem foi comentado. Mas e o projeto em si? Bom, nós acabamos de terminar a faculdade, né, de design gráfico. E a gente queria estar iniciando algum projeto, porque a gente gosta mesmo do nosso tempo livre de estar desenhando, de estar produzindo, né, esse tipo de material. Então a gente analisou que na internet existem muito pouco material cristão, né? De qualidade, né? Com certeza, né? Falta material de qualidade cristão, né? E a gente quis, né, tentar dar o nosso melhor, né, pra tentar fazer esse tipo de material. Certo. E daí, então, quando vocês tiveram essa ideia, como é que iniciou daí o projeto? Foi assim, na verdade, o Will, ele desenha muito bem, né? O traço, ele é o traço do Will, assim, ele é mangaka, né? O traço dele, assim, é um traço que puxa mais pra cultura oriental, assim, né? E aí a gente sempre comentava que, a gente, no nosso tempo livre, a gente desenha, então a gente podia fazer alguma coisa e colocar na internet, assim. Foi mais ou menos assim, a gente conversando e tal, vamos fazer então alguns desenhos, assim, pegar alguns personagens bíblicos e algumas historinhas do cotidiano, assim, e tal, né? Aí a gente começou, assim, não por brincadeira, mas a gente, assim, não começou muito sério, assim, a gente não sabia se ia postar toda semana, a gente falou, vamos começar, é aquela questão do passo a passo mesmo, vamos começar e ver se dá certo, né? Aí a gente começou a postar no Facebook lá, né? Aí a gente achou por bem ter um blog pra poder ir inserindo, assim, pro pessoal que quisesse ver e tal, pra gente poder guardar certinho, assim. A gente montou o blog depois do Facebook, né? Ah, certo. E daí quando vocês começaram a fazer, vocês faziam mais tirinhas ou vocês faziam mais aquelas ilustrações, que daí é só um quadro? Não, a ideia inicial foi fazer tirinhas mesmo, né? Assim, primeiro certo. A gente pensou, vamos pegar algumas historinhas, que a gente tinha umas histórias assim, que a gente sempre em rodinha de conversa ficava até assim, achava graça, sabe, nas histórias, assim, de repente, igual, não sei se você já viu aquela nossa tirinha do parabéns lá, que são vários irmãos de várias denominações e aí cada um acaba cantando parabéns de um jeito, assim. Então são historinhas assim que a gente sempre rachava o bico, assim, falava, nossa, a gente tem que desenhar isso, sabe? Isso deve acontecer assim no Brasil inteiro, então aí a gente quis expressar isso, né, através do desenho e mostrar pro pessoal, né? Tem que fazer a segunda versão dessa tirinha aí, botar o Parabéns Gaúcho. Parabéns, também tem o Parabéns Gaúcho, é um parabéns diferente. Esse eu acho que eu não conheço esse ainda, depois você vai ter que cantar pra gente ouvir. Esse aí é diferente, porque tem o Parabéns pra você, e aí o Parabéns Gaúcho, ele tem uma frase diferente do Parabéns pra você, e também tem aquele Parabéns do Cristão lá, né, que daí, bom, tem infinitos, né, parabéns pelos tem o da Aline Baus, tem o das crianças lá, tem vários, tem o pessoal que inventa também, em vez de falar é pique, fala é bênção, e por aí vai, né, o pessoal vai inventando, mas isso é bom, né. Claro. E é interessante notar, no caso do Vestígia, que vocês misturam bastante a parte de Cristo com a cultura pop. Então pega super-heróis, esse tipo de coisa. E onde é que vem a inspiração, assim, pra esse tipo de coisa? Qual que foi a ideia? Vamos misturar isso? Vocês tiveram essa ideia mesmo? Ou acabou surgindo assim, vocês tiveram... nós podíamos fazer isso aqui e tal. Como é que foi? A gente vê, né, que hoje em dia... os filmes, né, tanto esses filmes da Marvel, da DC, de super-herói e séries e animes estão muito inseridos, né, no meio dos jovens, né, inclusive a gente gosta bastante. E sempre quando a gente assiste um filme, assiste uma série, a gente consegue pegar, né, algumas frases, algumas partes específicas do filme que a gente mesmo pensa, né, nossa, isso aqui poderia se encaixar na Bíblia, né, em tal passagem, em tal palavra, em tal frase. E dessa forma, né, a gente resolveu começar a fazer
fazer essas analogias, né? Pegar essas coisas famosas, né? De filmes, de animes, de séries, de várias outras coisas que o pessoal conhece, né? E inserimos, né? No meio da palavra de Deus, né? Pois nós vemos que, da mesma forma Jesus, ele usava, de certa forma, as parábolas, né? Que nós sabemos que eram formas mais fáceis que ele usava, né? Para ilustrar, né? Certas coisas que ele queria passar da palavra de Deus para as pessoas, né? Então nós acreditamos que isso é um modo de estar ajudando a fixar isso na memória das pessoas, de estar ajudando no entendimento, né? De associar, a pessoa associar tal coisa, né? Com outra coisa que ela já conhece. Uhum. E é interessante, eu vi também o post que vocês fizeram no final, início de ano, né? De Jesus lá no Star Wars, lá, que lá é bem interessante também. Então. Por causa que ele tá com a Bíblia no lugar da espada de luz, do sabre de luz, né? Isso, o Will, ele é mais, assim, mais nerd, assim, né? Ele que sempre aparece com algumas referências, assim, e é incrível como realmente encaixa, assim, sabe, com a Bíblia. Então, por que não trazer isso de uma maneira que o pessoal pode entender, sabe? A gente também tem os nossos próprios personagens, sabe? Mas é uma diferença, assim, gritante entre o pessoal gosta muito mais, assim, de filme, que, sei lá, ainda não somos tão conhecidos, né? O pessoal gosta muito, assim, de ver ali o Naruto, ver o pessoal do Star Wars e tal, isso chama muita atenção, né? Por que não usar isso, né? Pra chamar a atenção do pessoal pra Deus, né? Pra Jesus, né? Então a gente quis trazer isso. Aí o Will, ele sempre chega com algumas referências, essa coisa, assim, mais de cultura pop, assim, cultura nerd, ele mesmo que chega pra mim e fala, oh, nossa, que legal, olha, isso encaixa naquilo e realmente dá muito certo, né? E nessa parte, digamos assim, de charge, ele já comentou que tipo de material assim que tu tem, assim, de projetos e tal. Até eu comentei ali antes sobre o mestrado, ali no início ali que eu fui fazer piada e tal, né? Porque eu sou um cara muito engraçado, eu não sei se tu já pensa assim. Sim, né? não, eu penso que eu sou engraçado. Eu morro de rir quando chego no cara. Por dentro, né? Sim, não, sim, com certeza, cara. Isso, então. Aí até tem a questão do mestrado que eu sei ali que tu usou essas habilidades artísticas, né? Pra te ajudar no teu mestrado, que não tinha nada a ver com desenho, mas tu usou isso, né? Sim, no mestrado agora, terminei recentemente, sei lá, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Depende de quando você está escutando, Exatamente. Pode fazer 27 anos. Eu posso nem existir mais e ter feito esse mestrado. A universidade onde eu fiz pode não existir mais. A civilização humana pode não existir mais. Sim, exatamente. Provavelmente tu não vai estar ouvindo. Jesus já voltou e nós estamos... Jesus voltou e tu tá ouvindo, pelo amor de Deus, pra tentar ser salvo. Ai, sinto muito. Não é mais, não dá mais tempo. Então, assim, eu fiz um mestrado em História, e eu trabalhei no mestrado, eu queria trabalhar com História das Religiões. Tá? E aí, só que eu não queria fazer mais do mesmo. Então eu trabalhei com História das Religiões, utilizando histórias em quadrinhos. Então eu criei um livro paradidático, né, para o docente, para o professor, para ajudar ele a trabalhar histórias em quadrinhos para ensinar história das religiões. Mas não naquele modelo mais tradicional que é costume a gente ver, às vezes, quem foi aluno recentemente. Na minha época não se usava muito história em quadrinhos, mas hoje já é normal usar o quadrinho em sala de aula, na prova. A charge já era mais comum. Hoje em dia já tem até charge nos vestibulares, né? Sim, a charge ela é um pouquinho mais antiga, né? Então, de usar essa questão política e tudo, mas os quadrinhos são bem mais recentes no uso dentro da sala de aula, né? Então, aquela coisa assim, o professor usa um filme, mas ele não tem coragem de usar o desenho animado. Mas aí talvez tu pegar um desenho, sem fazer propaganda da Pixar, ela não precisa, mas tudo bem, tu pegar um desenho, por exemplo, acho que é o Sem Selva, uma coisa assim. Ou Sem Floresta? O Sem Floresta, Floresta Selva, é esse aí. Tu pegar um desenho desse, por exemplo, tu vai trabalhar com uma quinta série, uma quarta série, um quarto, quinto ano, tu pode trabalhar com eles, por exemplo, a questão de ocupação do espaço, né, de floresta, de vegetação, pelos seres humanos, urbanizando aquele espaço e reduzindo o espaço dos animais. Ele está usando um desenho animado, mas daí o professor ele não quer usar um desenho animado, ele quer pegar um documentário chato pra caramba, que o aluno nenhum vai aguentar 5 minutos e vai falar,
falar a mesma coisa. Entendeu? Vai ser um cara chato falando. Então, eu uso um desenho que o aluno vai ver aquele desenho e depois eu posso trabalhar essas questões. Eu fiz a mesma coisa. Bom, só que eu não usei o desenho animado, mas eu usei o desenho em série, né? Arte sequencial. Peguei o quadrinho, que é a mesma coisa, só em outra mídia. Basicamente a mesma coisa, né? E utilizei ele para isso aí, para ensinar a história das religiões. Então, bom, eu não vou pegar um documentário para falar sobre cristianismo. Eu não vou pegar um documentário ou um filme do History Channel para falar sobre o budismo. Eu vou pegar quadrinhos e o aluno, inclusive, construir quadrinhos em cima da própria percepção dele de religião e de religiosidade. Então, isso foi um trabalho que eu fiz. Não sei se já está no site da universidade o link para ele em Se tiver, PDF. link no post. Se tiver, eu me lembrar de te mandar. Então, tá. Uma outra coisa que eu tenho, assim, que eu faço, eu tenho uma página no Facebook. Que se tu me lembrar de me passar, link no post. Que se eu lembrar de te passar, então assim, é bem complicado eu lembrar. Eu tomo remédio pra lembrar que eu tenho que lembrar, então, só que eu não lembro de tomar um remédio. Bom, nessa página eu posto ali, são charges basicamente, ou alguma ilustração. Não são charges muito de teor político, assim, acaba não sendo muito isso. É mais alguma coisa que eu faço na madrugada. Tá um bom tempo sem atualizar, porque em geral na madrugada eu tô cuidando de um nenê agora, já faz 7 meses. E aí, o horário da basicamente, né? Basicamente faz esse tempo que eu não atualizo ela. Tem um site, o Cartoon Movement, é um site holandês. E ele, na verdade, é um repositório de charges. Hoje deve ter mais ou menos uns 300 chargistas do mundo inteiro. Brasileiros são 5 ou 6, né? Eu sou um dos brasileiros que participam dele. E nós fazemos charges para os jornais, principalmente jornais da Europa e América do Norte. Então, aí sim já são charges de teor político ou econômico, né? Visão mais global, assim, então não falo muito de política brasileira. Já trabalhei bastante fazendo charge para sindicato, eu sou da história, né? Então faz algum sentido. Para instituições de educação, ilustração de manual de educação, assim, é o que eu acabo trabalhando mais. Como projeto, assim, que eu tenho, mas aí também, como eu tenho a dificuldade de lembrar das coisas, eu tô querendo fazer umas 15, 20 postagens, já deixar programada, porque provavelmente quando eu chegar, se eu fizer só 3, eu vou botar as 3 e vou demorar uns 6 meses para lembrar que eu tenho que fazer outras. Pra depois começar a fazer, né? Isso, e pra começar a fazer, pra lembrar que eu tenho a página. Então, o que eu tô pensando assim? Aí já é um pouco inspirado, assim, de ter tido uma filha e tudo mais. Eu faço também, às vezes com minhas sobrinhas, assim, mas elas já estão desenhando melhor que eu, então não... Seria uma página com tutoriais em vídeo de desenhos pra criança. Então, não tem nome a página ainda. Aí, aceito sugestões. Você pode deixar no feedback aí sugestões de nome, né? E daí depois, se o Daniel lembrar, ele acessa o Isso, e não vou pagar por direitos. E nem por deveres também. Sim, não, exatamente. E nem por esquerdos, né? Não, porque hoje em dia ou é direita ou esquerda, né? Tem que tomar cuidado. Não, sim, essa não é vermelha, tem azul. E aí o que tem assim, o que eu quero fazer assim? Alguma coisa tipo assim, né? Desenhos básicos, desenhar um gatinho, desenhar um crocodilo, desenhar um crocodilo comendo uma pessoa, claro, né? Totalmente tranquilo para uma criança. Exato, claro, né? Desenhar um crocodilo comendo uma pessoa sem a cabeça, né? Desenhar um crocodilo comendo um crocodilo que está comendo uma pessoa. Também, ou então até, né, uma sucuri gigante comendo um crocodilo que está comendo um crocodilo que está comendo uma pessoa sem a cabeça. Isso. Tá, desenho para criança, desenho infantil, traço bem simples e tudo mais. Então essa é uma ideia que eu tenho. Eu já fiz uns 4 vídeos mais ou menos. Então vai demorar bastante para eu chegar no 15º por aí, que é a minha meta. Acho que até dezembro de 2017 sai. Isso, então se você está escutando 2018, veja no link que está no post, se a gente lembrou de colocar. Já vai ter algum vídeo lá. Se tem algum vídeo, né? Provavelmente o primeiro. Talvez. Então, assim, essa é uma. E aqui, como eu trabalho numa gestão de ensino, eu estou montando um projeto de fazer um curso bem básico, assim, muito básico, ultra, mega, super, hiper, supimpa azul de básico. Tipo palitos, assim. Um palitinho com dedo, um palitinho com gravata, né? Tem que cuidar também se vai botar vestido e dizer que é menina, porque hoje em dia, né? Não, pode ser o Caetano, né? Hoje em dia eles querem até mudar as plaquinhas dos banheiros, né? Porque... Sim, ia ser legal, complicado, né? E aí... Pô, foi complicado?
Achei que ia ser legal, nunca mais entro no banheiro errado. Não, é complicado. Por exemplo, como é que tu vai desenhar? Por exemplo, tu vai ter que botar esse aqui é a pessoa X, esse aqui é a pessoa Y, mas aí tu já tá diferenciando que X e Y, e eu quero ter o direito de dizer o que eu sou. Então é complicado, né? Eu pensei mais pela parte prática, né? O banheiro que eu entrasse ia estar certo. Não, aí sim. Claro, talvez eu entrasse no banheiro e todo mundo começasse a gritar, mas eu vou estar no banheiro certo. Sabe como é que eu sei quando eu entro no banheiro certo, quando eu vejo o mictório. Aí eu digo, não, tô no banheiro certo. Esse é básico. Esse é o jeito mais fácil de acertar que eu tô no banheiro certo. Se não tem mictório, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse é o básico, ainda mais o mictório que vem com limão e gelo dentro dele, né, cara? Isso aí. Que eu nunca entendi porquê, mas tudo bem. Bom, voltando pro desenho. Então assim, e aí eu quero fazer um curso bem básico, assim, de desenho, né? Vai ser aberto à comunidade, assim, local, tudo mais. Pra fazer ilustração também nesse nível, assim, sabe? Ilustração pra meio quase infantil, assim. Eu quero fazer ele inicialmente voltado para professores. Às vezes um professor... Claro, professor de arte já teve o curso e tudo mais. Mas a maioria dos professores eles querem fazer, às vezes, uma ilustração pra ajudar na visualização de alguma ideia, alguma coisa. Eu quero desenhar uma célula procarionte. Pode ser até isso. Até o professor de biologia lá, o químico, né, que tem dificuldade em fazer uma reta. Então, mostrar que é possível, utilizando um giz e um quadro. Então, inicialmente, a minha ideia é essa daí. E pro futuro, assim, o que vocês pensam do projeto? Assim, vocês... Tem alguma coisa em mente que vocês querem fazer diferente? Quais são os sonhos de vocês com o projeto? O nosso sonho maior, assim, é falar de Jesus pro máximo de pessoas que a gente conseguir, assim, né? Então a gente sonha, assim, em ser referência, assim, pro pessoal, né? Em conseguir estudar mais e conseguir expressar de uma forma simples o que é isso, né? O que é esse amor, né? O que foi Cristo, né? Morrer na cruz ali pelos nossos pecados, né? Nos trazer a salvação. Esse é o nosso maior intuito, assim, nosso maior sonho, né? E algumas outras coisas também, igual eu falei, eu e o Will, a gente gosta muito de arte no geral, a gente gosta muito de vídeo também, de música, né? Então a gente quer trazer isso também pro Vestígio, assim, a gente ainda tá estudando algumas coisas assim, então a gente quer trazer, às vezes, pro pessoal usar numa escola bíblica, algum estudo, alguma coisa, né? Então esse é o nosso sonho, assim, a nossa meta de agora pra frente, né? Buscar mais conhecimento para poder ajudar o pessoal e alcançar cada vez mais pessoas. Atualmente nós trabalhamos somente com tirinhas e ilustrações na nossa página, só que nós também temos o objetivo de tá melhorando, de estar expandindo, né? Além de continuar com essas, começar a criar certas historinhas mesmo, conseguir alguma editora para estar publicando pra gente, e também nós temos algumas músicas que nós queremos fazer alguns clipes animados e alguns vídeos também, né? Sobre isso. Muito interessante, daí consegue abranger também não apenas a parte das tiras, mas também dos vídeos, né? Já estamos estudando aí uma forma de conseguir expressar isso, mas acho que vai dar certo sim. Muito bem. Provavelmente vocês devem também se inspirar, digamos assim, em outros desenhistas, certo? Porque vocês desenham, então vocês devem consumir esse tipo de mídia. Por exemplo, sei lá, artes, desenhos de outras pessoas, histórias em quadrinhos, ou HQs, né, para outras pessoas. Mas o que vocês consomem? O que vocês levam assim como referência? Se é que vocês têm alguém específico? Bom, eu na verdade eu tenho várias referências, né? Pessoas, né, que eu admiro, né, como desenhistas, né? Meu traço é bastante mangá, e porque eu sempre gostei muito das animações japonesas, né? E eu tenho também, né, vários mangás aqui japoneses, né? Eu gosto muito do traço do Akira Toriyama, né, que é o autor do Dragon Ball Z, né? Esse é muito bom. Com certeza, né? Esse não tem nem o que falar, né? E também do Eiichiro Oda, né? Que é o autor do One Piece. Que ele tem um traço até um pouco grotesco, assim, só que é bem expressivo. Eu acho bem legal isso. E também aqui no Brasil mesmo, eu sou muito fã do Maurício de Souza. Um cara que me inspira muito também é o Will Tirando, né? Que ele faz várias tirinhas também, que não são evangélicas nem cristãs, mas são muito interessantes as tirinhas deles, assim como vários outros. Mas nós temos muitas fontes de inspiração
inspiração, sim. Não só desenhistas também, tem o pessoal mesmo da internet que a gente nem sabia que existia, por exemplo, aquele blog o Gospel Nerd, sabe? Não sei se você conhece o pessoal lá, tem o Ronald, né? E daí a gente conheceu esse pessoal e falou, nossa, que legal, né? A gente achando assim que, nossa, é maravilhoso, assim, poder conhecer o pessoal e eles são inspiração, assim, pra gente também, sabe? E aí tem o pessoal do Profetirando, do Profeta Heresias também, e a gente também se inspira neles, assim. Tem o Luciano Ramos também, é um ótimo ilustrador e ele também é evangélico e é maravilhoso, assim, os desenhos que ele faz e a gente também se inspira nesse pessoal, assim, é um pessoal que tem ajudado muito a gente também, sabe? Muito bem. E na parte do Vestígio, então, que nem vocês já comentaram, o Will, ele faz os desenhos e daí a Júlia fica com a parte de colorir isso? Isso, foi eu e o Will, e aí o Will, o traço dele a gente achou que seria melhor de usar, né, porque o traço dele é mais didático, assim, mais fácil de entender e é mais bonito também que o meu, né. Daí a gente falou assim, vamos tentar, né. No começo, o Will mesmo que pintava, ele fazia o desenho, ele fazia tudo, ele pintava no Photoshop lá e boa, né. Só que depois começou a ficar muito pra ele, aí a gente tentou ver como é que ficava, eu comecei a estudar uma forma de colorir que ficasse legal, né? Então aí o Will, o traço é dele, né? Ele fica com a parte do traço, assim, e eu vou pra arte de finalização, né? Eu passo nanquim, escaneio tudo, digitalizo e colorizo, né? Eu fico com essa parte, assim. E o roteiro é igual eu falei, o Will, ele tem muita ideia, assim, com a cultura pop, né? Ele sempre chega com umas ideias e o pessoal também da página tem ajudado a gente. Não sei se você já viu, de vez em quando a gente escreve lá, e essa ideia foi enviada pelo irmão tal. Então a gente realmente somos, assim, se for ver, somos muitas pessoas mesmo, porque tem muita gente ajudando, assim, e tal. Muito bem. Então, pelo que eu entendi, vocês fazem, digamos assim, o desenho inicial vocês fazem no papel mesmo, à mão, e aí depois vocês digitalizam ele pra fazer a parte de colorização e tal, né? A gente até conhece algumas técnicas de já desenhar direto, né? Mas a gente prefere mesmo desenhar ali com normal, sulfite, normal e o lápis. Aí a gente começa a desenhar assim, depois passa pro nanquim e depois aí que vai passar pro computador para ser digitalizado, né? Que a gente trabalha com vetor, a gente usa o Illustrator, né? Então, daí a gente passa lá pro Illustrator e assim a gente começa, né, a finalização, a arte final, né, pintar e colocar os balões, colocar as frases e tal. Aí só depois que vai, sei lá, a gente já acostumou, né, a desenhar assim, muito tempo desenhando, então... Claro. Mas é que eu percebo, tem vários ilustradores que fazem esse processo também, né? Parece que é um procedimento que é comum, assim, a maioria, assim, que eu percebo que faz desenho e tal, faz esse processo. Até tem um dos nossos colunistas que fez o nosso... Ele fez um doodle, né? Ah, sim. Pro primeiro encontro que a gente teve aqui na cidade, que a gente fez um encontro, a gente fez um logo diferente, assim, com a ideia do Pelo Amor de Deus, e ele fez alguns desenhos, ele fez esse mesmo processo. Aí ele fez à mão mesmo, depois passou, né, o tal do nanquim, não sei se, acho que ele passou com canetinha mesmo. Dá pra usar também, isso. Não tem dessa não. E depois ele mandou pro nosso designer pra fazer o processo final, né? E aí corrigir. Eu acompanho a página de vocês lá, eu queria parabenizar os designers também, porque eu acho muito bonito o layout que vocês usam lá, as fotografias, é tudo de muito bom gosto também. Gostaria de conhecer o pessoal aí depois. Claro, mas vamos fazer que isso aconteça. Vocês podem ir lá na página lá do Quem Participa, lá tem a galera lá. Legal. Não estão todos lá, eu acho, mas tem alguns. É muito lá. legal o logotipo de vocês e a forma como a chamadinha que vocês fazem com os podcasts ali, né, que vocês colocam tudo muito moderno, assim, eu acho bem bacana. O pessoal tá de parabéns, hein, mesmo. Vou repassar o recado pra eles, se eles não escutarem esse episódio. Louco, tem que ouvir. Tem que ouvir, claro, principalmente eles, né? Claro. É isso, pessoal, então é bem interessante, assim, o projeto de vocês, eu já acompanho há algum tempo, né, apesar que eu, pra ser bem sincero, o meu negócio é mais podcast, né, então podcast eu acompanho mais, eu comento tudo, daí as tirinhas de vocês eu olho
e não comento lá. Então eu sou um péssimo olhador de tirinhas. Eu também. Eu também, às vezes a gente é um pouco falho. Eu entro lá, eu vejo, às vezes eu esqueço até de curtir. Às vezes a rotina, né? Tão corrido que não dá nem tempo. É que eu acompanho pelo Facebook, daí na verdade, daí eu não olho pelo Facebook, daí eu clico pra dar o clique no site, né? Sim. O pessoal reclamou com a gente disso aí, mas porque a gente fez o blog, né? Então a gente quer que o pessoal visite. Não, eu não me importo quanto a isso, porque pelo menos dá uma visualização de página, né? Sim. Claro, isso... Não, eu tô dizendo que mesmo que não tivesse, clicaria, porque eu sei que no PADD é complicado, porque eu sei que Facebook é uma coisa, site é outra, né? Então, normalmente o pessoal compartilha as imagens do Facebook e tal, mas não acessa o site pra ler o texto, né? Eles compartilham a imagem, mas não leem o texto dos colunistas ou... Né, sim, é verdade. É verdade. Acontece mesmo. Então... Só pra comentar, então, que é bem interessante, assim, eu tenho acompanhado já há um bom tempo o site de vocês, ainda na época do site antigo, que era diferente, que tinha aquele muro lá em cima lá do vestígio lá, que tinha os... Era diferente, eu não lembro como é que era agora, mas era diferente do que é agora. Era isso mesmo. É verdade. A gente começou o blog no WordPress lá e tal, né, e depois a gente viu como é que funcionava certinho, mas era assim, tinha um arco-íris e tal, até a gente quis tirar depois pra, né? Pra evitar. Sabe, né? Daí a gente falou, não, vamos fazer. E aquela coisa que eu comentei também, que antes era o Will que fazia tudo, né? Ele que pintava, aquela colorização lá, se vocês perceberam, ela tem luz e sombra. Hoje em dia eu não uso mais luz e sombra, eu uso chapado, sabe? É a corzinha lá chapada. Então, daí a gente quis padronizar, pra não ficar uma coisa de um jeito e outra pintada de outro, daí a gente padronizou, né? A gente pegou algumas referências em tons pastéis, né? E estamos seguindo ela, e a gente mudou por causa disso também. Mas é legal saber, você tá por dentro aí mesmo, porque já faz um tempinho que a gente mudou. Daniel, assim, tu comentou bastante ali a questão das charges ali, né? Conta pra nós também um pouquinho mais sobre como é que funciona a charge e principalmente de onde é que tu tira a inspiração pra fazer as charges, assim, seja as charges mais políticas ou aquelas charges que tu bota na página ali só pra divertir mesmo. A charge, assim, de trabalhar mesmo, que a charge que foi que eu mais gostei de trabalhar, assim, foi o tempo que eu morei no Timor-Leste. Eu fui professor de história lá na universidade, lá na formação de professores do Timor, isso há muitos anos atrás. E lá eu trabalhei por um jornal português e um jornal timorense. Então eu trabalhava lá, eu fazia as charges do jornal. O que eu acho legal da charge é que a charge, pra mim, ela é uma fotografia de um momento, tá? Então, se eu pego, por exemplo, uma charge da década de 60 ou 70, vamos pegar a década de 70, a gente vai ver, por exemplo, uma charge lá, né, talvez criticando os governos militares, vamos pegar a questão Brasil, assim, fazendo uma crítica aos governos militares, se ela não foi censurada, obviamente, a gente consegue chegar nela, ou então ela tendo todo um trabalho para poder fazer essa crítica, né, sem que pareça uma crítica. A gente vê bastante isso num jornal que não existe mais, o Pasquim fazia muito isso, tá? Um dos caras que desenhava pro Pasquim é o Ziraldo, né, que é o que faz o Menino Maluquinho. Ele desenhava charges pro Pasquim. Tinha alguns personagens dele lá. Então, tu tem a charge, ela é isso, ela faz aquela fotografia daquele momento. Pode ser um momento político, econômico, um momento social, tá? Vamos pegar, por exemplo, a gente dificilmente vai encontrar uma charge nos anos 80 falando sobre falta de água. Mas a gente já vai encontrar nos anos 80 falando do preço da gasolina. Então, talvez eu pegue uma charge dos anos 80 e eu publico ela hoje num jornal e ela é atual. Sei lá, eu pego uma charge, talvez, né, sobre gasolina, coloco ali, ela vai ser extremamente atual. Agora, talvez se eu pegar uma charge dos governos militares, dependendo do nosso momento político, ela não vai fazer nenhum sentido, a não ser que aquela pessoa tenha a informação daquele período. Então, se eu pegar uma pessoa de 40, 50 anos, 30 e poucos anos, ela vai entender aquela charge. Se eu pegar um adolescente de 15, 16, não. Tá? E aí vai dizer assim, então tá, tu gosta de um negócio que tem data de validade. A charge, ela é temporal. Ela é bastante temporal, né? Tu tem um modelo de charge que pode ser atemporal,
mas a maioria delas são extremamente temporais. A gente não vai, é como aquilo ali. Hoje a gente encontra lá charges falando do derretimento global, né, do derretimento das calotas polares. Isso aí já enjoou. Aquecimento global. Mas a gente vai encontrar isso. Agora, ninguém vai encontrar isso nos anos 90. Né? A gente não vai ter essa imagem. Porque isso era um assunto que não era falado naquela época. E talvez ele não vá ser falado daqui 20 anos, porque já não vai mais ter as calotas polares. Então ninguém mais vai fazer charge disso também. Se você está escutando esse podcast em 2036, deixa nos feedbacks se as calotas polares já derreteram. E aí, então, o que acontece assim, ó? O que me chama a atenção na charge é justamente isso. É o fato de ela ser extremamente uma leitura bastante complexa, e eu acho que muito rica, daquele momento, daquele dia quase. Porque talvez assim, ó, vamos pegar as questões do momento político brasileiro agora. Se a gente pegar uma charge de 2 anos atrás, quando começou a chamada Operação Lava Jato, as charges que estão lá parece que não combinam com a Lava Jato que a gente está vendo agora. Entendeu? É outro modelo. A charge talvez a charge da segunda-feira ela já está desatualizada na quarta-feira, mas na realidade da segunda-feira ela fez uma leitura muito boa, provavelmente do domingo, né? Porque a charge sai no dia seguinte no jornal. Então, isso é o que me chama muito a atenção na charge. Um tempo atrás eu fiz uma charge e essa questão de como é que eu consigo transportar uma charge para um outro tempo, né? Um tempo atrás eu fiz uma charge, ela foi para um jornal holandês, que eu não vou lembrar o nome, não é que eu não lembro o nome, eu não sei falar aquele nome. E aí a charge foi num período que a Europa estava em crise econômica e em crise de emprego. Então a charge mostrava uma fila de pessoas indo a uma agência de emprego e do lado uma fila de pessoas entrando na loja da Apple para comprar o novo iPhone. Tá? Bom, aquela era a realidade da Europa naquele momento. Essa imagem é só eu trocar a língua em que ela está escrita e eu trago ela para o Brasil hoje. Porque sim, a gente tem desemprego no Brasil, sim, a gente tem pessoas na fila de agência, mas a gente também tem pessoas na fila da Apple para comprar um novo iPhone. Bastante. Então assim, ó, ela é uma charge que ela era temporal quando eu fiz ela para aquele contexto europeu e eu consigo transportar ela para hoje. Mas é mais uma casualidade de eu conseguir fazer esse transporte, fazer essa leitura. Então por isso que eu acho legal isso da charge. Daqui a pouco tu consegue ver, para quem é historiador, consegue ver essas repetições, digamos assim, né? Não querendo usar a ideia de história cíclica, né? Nada que não é minha vibe, assim, mas tu consegue ver essas repetições ou essas casualidades históricas que são produzidas e que às vezes 5 anos, 10 anos, 20 anos de espaço e elas se repetem de alguma forma. E tu puxa inspiração, digamos assim, pra fazer essas charges políticas, provavelmente tu puxa inspiração da política, do cenário, né? Tudo começa com erva, muita erva. Erva mate, bastante. Água bem quente. Isso. E aí, então, ali tudo começa ali. Não, mentira, porque eu não tomo chimarrão. Eu tomo só Coca-Cola. Pra mim tem que ser gelado com bastante açúcar e cafeína. Assim, ó, talvez até pela área de formação e tudo mais, eu reservo parte de um tempo assim do dia, hoje muito menos tempo do que antes, para ler o que está acontecendo. Tá? Não é muito da minha prática ler digamos assim, ler o de sempre, assim. Então, eu não vou sempre na mesma fonte. Gosto de ver também, como eu desenho para o Cartoon Movement, também vejo o que está sendo publicado em sites internacionais e tudo mais sobre notícia. Tá? A gente tem um problema, e ele é um problema que não é um problema nacional, ele é um problema internacional, de que a mídia ela é pautada por uma visão quase única. Se a gente pegar todas as emissoras do Brasil, elas falam a mesma coisa. Se a gente pegar todas as emissoras internacionais de um país, elas praticamente falam também a mesma coisa. Então, parece que as notícias são sempre as mesmas. Né? Tu não vai ver assim uma notícia no site X e outra notícia no site Y. Não, os dois sites estão com a mesma notícia. Basicamente, eles escrevem a mesma coisa. Então, o trabalho, quando tu quer fazer uma charge, o teu trabalho é ler aquilo e tentar encontrar uma interpretação daquilo. E não simplesmente reproduzir aquilo que já foi escrito ali, que talvez seja só a visão da emissora. É claro que quando eu fizer a minha charge, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não acredito em isenção. Ninguém consegue ser imparcial. A ideia,
isso é legal, a história não acredita em imparcialidade. Se a gente pegar os antigos historiadores dos anos 70, até talvez iniciozinho dos 80, mais antigos, 60, 50, eles acreditavam que um historiador tinha que ser imparcial. Eu vou escrever a história de forma imparcial. Só que isso é impossível, porque eu não consigo enxergar o mundo de forma imparcial. Eu não vou olhar o que aconteceu, eu não vou olhar, sei lá, o que aconteceu hoje aqui no meu serviço. Estou dando um exemplo, tá? Não aconteceu isso hoje. Um colega discutiu com outro colega. Eu não consigo ter uma visão imparcial daquilo. Eu vou, talvez, por ter mais simpatia com um, achar que ele tem mais razão que o outro. Tá? Isso vamos supor que eu não tenha visto a cena. São pessoas que um conta uma versão, outro conta outra versão. Então, o jornalismo tem muitas vezes de dizer assim, o jornalismo usar o slogan do imparcial, né, mostrar o fato. Isso não existe. Para quem é historiador, isso não existe. A história que se contava 30 anos atrás não se conta mais hoje. O que era certo há 20 anos atrás não é certo hoje na história. Não estou colocando a questão aqui de que é verdade ou não é verdade, mas uma questão de que a interpretação pode mudar. E eu acredito que o chargista, então, quando ele vai fazer a charge, ele está colocando a visão dele de mundo. E aí que está assim, por isso que a gente vai ver, eu posso fazer uma charge de um tema e outra pessoa fazer outra charge e ser totalmente diferente. E é isso que eu acho legal da charge em relação ao texto. E quando a gente pega o texto pega 3, 4 jornais A, B, C, D, basicamente o texto é a mesma coisa. Um copiou do outro? Quando a gente... às vezes até uma cópia mesmo, porque às vezes eles pegam do mesmo correspondente internacional, por exemplo. Tá? É um correspondente internacional que vende a matéria para 3, 4 jornais, então os caras mudam bem pouco um do outro. Agora, enquanto a charge não. A charge tem um chargista contratado para trabalhar com exclusividade pro jornal X, um pro jornal Y, o jornal Z. E aí daqui a pouco eu sinto assim, as 3 charges não tem nada a ver uma com a outra. Então a matéria de capa dos 3 jornais é a mesma, mas a charge principal não é a mesma, não está trabalhando o mesmo assunto, e quando está trabalhando o mesmo assunto tem abordagens diferentes. Então isso o que é legal da charge é isso, assim, porque se a matéria está mostrando muito a visão editorial do jornal, a charge está mostrando a visão do chargista. Então eu vejo ela como muito mais... Ela é mais pessoal, obviamente, mas eu vejo ela muito mais independente. A charge é muito mais independente. Ela sempre foi usada dessa forma. Tanto, por exemplo, no governo fascista de Mussolini na Itália, ele proibiu o uso de charge. Jornal nenhum podia publicar charge. Hitler copia isso depois. Por quê? Porque a charge é aquilo. Daqui a pouco tu entrega... Como é que o Pasquim conseguia passar as suas charges pela censura durante os governos militares? Porque daqui a pouco o cara que está olhando o texto, ele já sabe onde é que ele tem que cortar. Mas quando ele olha uma imagem de uma charge, talvez ele não consiga fazer uma boa interpretação dela e achar que ela é uma imagem, digamos assim, infantil até. E aí depois que ela é publicada no jornal e outras pessoas começam a interpretar, ele percebe, como é que eu fui deixar passar isso? Então, assim, Mussolini chegou e, fica proibida a publicação de charges na Itália. Nenhum jornal podia publicar durante o governo fascista dele. Por isso, assim, porque ela é uma visão pessoal, ela é bastante independente do próprio modelo editorial, às vezes, do jornal. E ela é aberta a múltiplas interpretações. Como eu falei, assim, talvez, enquanto num quadrinho tu tem o cara que desenha, tem o cara que pinta, na charge até a cor que tu vai usar ali, ela vai dizer muito. Então, isso é o que me chama a atenção na charge, por isso que eu gosto mais de fazer a charge do que quadrinho, que eu tenho dificuldades grandes em quadrinhos. 2 quadrinhos já é um sufoco para mim, 3, então é o máximo que eu consigo chegar. Fazer uma história em quadrinhos inteira, assim, eu já tenho tenho 2 que eu comecei, deve estar na primeira página. E na primeira página de um quadro só. De um quadro só a abertura dela, assim, só a capa. Então, porque eu escrevi, mas eu não consigo, eu tenho que fazer o desenho em sequência, não é muito a minha praia, assim, né? Fazer essa leitura mais, pra mim parece meio cansativo, né? Pensar tudo isso. Eu gosto de ver, quando eu olho, eu gosto de ler muito novela gráfica e tudo mais, eu acho sensacional o cara que consegue fazer isso. Porque é uma técnica e uma habilidade que eu não tenho. Isso eu tenho certeza que eu não tenho, assim. Imagina então fazer animação. Tem que repetir o mesmo desenho. Hoje os recursos ajudam muito nisso. Hoje não precisa mais desenhar um monte de página, né? Tu tem todo o recurso como assim digital, mas ainda assim é um trabalho extremamente, né, minucioso, detalhista. Tem toda uma questão, né, de manter aquela mesma proporção de desenho e tudo, que não é muito a minha, assim. Muito bem, pessoal, muito legal o nosso papo aí, conhecer o projeto de vocês, até pro pessoal que é ouvinte nosso, talvez não conheça, e curte tirinha, curte quadrinhos, curte desenho também, né?
poder conhecer o projeto de vocês, né? Então, deixem essas considerações finais, né? O que vocês querem deixar pra finalizar, e também não se esqueçam de deixar aí os links de vocês pro pessoal saber onde achar vocês, o site de vocês e tal. Eu quero agradecer a você, Eduardo, né, e a toda a sua equipe, né, por ter convidado a gente para estar participando dessa entrevista, né, e quero agradecer a todos que nos acompanham, que nos ajudam na nossa página, né, porque nós sabemos que cada um que curte a tirinha, que compartilha, é uma chance, né, a pessoa está ajudando, né, está propagando, né, a palavra de Cristo, né, na página do Facebook dela, porque como nós sempre usamos versículos e trechos, né, da Bíblia, então quando a pessoa compartilha e curte alguma coisa de nossas tirinhas, nós sabemos que ela também está, né, levando isso até outras pessoas. Nós achamos que isso é uma forma interessante, né, de estar espalhando o evangelho através da internet, porque nós vemos que tem tanta coisa que não presta, né, no Facebook, então nós agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham, que curte, que compartilha, né, porque vocês estão nos ajudando a evangelizar o pessoal através da internet. Eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão acompanhando a gente, né, dizer que a gente, assim, tá só no início, assim, a gente ainda tem muitos sonhos, a gente tem muitas metas, assim, para cumprir, né, pedir oração de vocês para que a gente possa continuar, para que o Senhor nos dê força. E eu queria deixar uma mensagem também pro pessoal. A gente começou como, assim, por brincadeira mesmo, assim, e na verdade, acho que a gente não tem que ficar esperando muito, assim, esperar, virar o mestre do desenho, daí eu vou começar a desenhar, sabe? Não precisa disso, gente. Deus, ele capacita a gente. Então eu quero deixar essa mensagem, assim, pra você. Se você gosta de tocar, se você gosta de desenhar, sabe? Faz isso, assim, pra Deus. Com certeza você vai se sentir muito bem e Ele vai te honrar, sabe? Porque às vezes é na dificuldade mesmo que o Senhor quer nos usar, né? Então essa mensagem que eu quero deixar pro pessoal, quero agradecer a todos Pelo Amor de Deus, né? E é isso aí, obrigada. E deixa aí os links aí de vocês, onde é que a gente pode encontrar o site, Facebook e tal. Então, nosso Facebook tá facebook.com/vestigehq. Link no post! E o nosso blog, né, www.vestigehq.com.br. Não esqueçam de pôr .com.br, porque o antigo ele tá só .com. Então o novo ele tá com BR. Então aí vocês vão entrar no link certo lá. Link no post também desse .com.br. É isso aí, vamos destacar que não é pra ir pro antigo não. Vamos pro novo que tá bem mais bacana. Eu não sabia que tinha o antigo, agora tô querendo acessar o antigo aqui pra mim ver como é que era. Então, eu não sei, eu acho que a gente tinha que excluir, mas a gente é meio lerdo, sabe? Vamos ver isso aí depois. Vocês podem fazer um redirecionamento. Eu tentei fazer, mas eu não sei se deu muito certo. Eu preciso entrar lá e ver se funcionou. Depois a gente conversa. Certo? Então tá, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado por essa conversa, né? E por poder conhecer aí um pouco mais do projeto de vocês, né? Esse que praticamente é o primeiro episódio do Pelo Amor de Deus, assim, que a gente fala especificamente de um projeto, né? De um outro projeto. Porque normalmente a gente sempre tá falando de algum tema, mas esse que é o primeiro que a gente fala de um projeto, e eu acho que foi bom a gente falar do Vestígia, né? Já que nem eu disse, eu acho bem interessante como que vocês tratam as imagens, né? E os quadrinhos, né? Então, porque como é que eu vou dizer assim? É bem puro as mensagens que vocês deixam nos quadrinhos, né? Não tem nada que o pessoal pode entender errado. Muito obrigado aí, Daniel, Nada, eu que agradeço. pelo teu conhecimento e também pela tua habilidade, né? Habilidade artística. Já que a tua família é uma família artística, né? Tu falou que a tua mãe também é artista, né? Não, minha mãe pinta e tudo mais. Então, olha, tu podia fazer os desenhos, não, mas pintar os desenhos. Olha ali, ó. Então, pode Trabalho em família. Ela ia pintar umas cores que eu não gosto. Só pra me contrariar. Inclusive, que é o nome de um grupo, né? Só pra contrariar. Que não meu preferido, cara. Esse aí, muito bom. Tu pode colocar, quando eu estiver falando, tu pode colocar no fundo, inclusive. Não vai dar porque tem direito autoral, né? Tá, não, a gente fica sempre livre de direito autoral. Mas ainda assim, muito obrigado. Então tá, né? E pra quem fica pra ir de feedback até daqui a pouco, pra quem não fica até o próximo episódio. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
Vamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Digo. Nossa. Dandeco, hoje, mais uma vez aqui na área de feedbacks, né? Nós dois vamos lembrar o nosso feed, qual é? Nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Mítico! E também tem o iTunes, você acessa pelamordedeus.org.br/iTunes. E também pode acessar pelamordedeus.org.br para acessar o site do Pelo Amor de Deus. E sabe o que mais, Dandeco, desses links aí que você disse? Opa, o que mais? Link no post! Só para não perder o... Tô reparando que você está com a voz meio enfadonha, né? Não, é que eu estou falando, eu não estou falando muito alto. Por quê? Por quê? Porque agora já passou do horário de silêncio, sabe, Dandeco, que as pessoas têm comentado. Agora eu estou casado, né? Estou morando no apartamento, então agora tem um horário de silêncio, tenho que regular o volume da minha voz, né? Que sai através da minha caixa, né, vocal, né? Que chama a boca, né? Mas ela continua assim, uma voz helps. Uma voz, né, estrogonoficamente sensível. Que tá aí falando, né, mas ninguém tá nem aí pra ela. Então vamos aos feedbacks do episódio 74, que nós falamos então o quê? Sobre o quê? Fofoca, né? Falamos sobre fofoca, veja que quase redundante essa frase. Quem foi o primeiro que falou nos feedbacks? Mas não falou fofoca, né? Não vamos foi. Lá. É o Abner Lobo. Abner Lobo lá do OspiaCast, que disse: isso é uma coisa muito ruim mesmo. Já cansei de escutar coisas outros para orar, mas ao mesmo tempo faço parte de uma igreja com discipulado, com aspas bem grandes. E já ouvi um monte de coisas falando que fulano fez algo que havia sido dito para ele não fazer, tirando toda a privacidade da pessoa. Simplesmente isso é uma coisa que precisa mudar a mentalidade da galera. Mas deixa eu contar um negócio aqui. Opa, brincadeira, gente. Excelente episódio, um abraço. É, isso aí tem que tomar cuidado, que nem a gente comentou, né? Discipulado, tanto discipulado quanto qualquer outra coisa, né? Como reuniões, né, de liderança, ou até quando você vai conversar com um amigo, que é algo mais pessoal, né? Tem que ficar ali, né? Não pode ficar espalhando, assim, né? Porque a pessoa tá se abrindo contigo, mas ela tá se abrindo com quem? Contigo, né? Não com o mundo inteiro, né? Por isso que a gente não tem postar lá nas redes sociais, fulano fez isso, E às vezes parece que é gostoso falar do outro. E vamos usar como exemplo, então não fala quem fez, né? E não, também, muito cuidado quando você vai usar como exemplo, mesmo não citando a pessoa, que talvez aquele exemplo pode demonstrar que foi tal pessoa. Então é melhor daí nem citar o exemplo, né? Porque se a pessoa não autoriza, né? Melhor deixar de lado. Mas vamos lá que temos mais feedbacks. Thaís Xavier, lá do Pupilas em Brasas. O que disse ela? Vocês já devem ter reparado que quando o assunto é sobre fofoca, todo mundo se mostra contra e acha que a fofoca é horrível. Mas se todo mundo é contra, como existe tanta fofoca? Que dúvida cruel, hein? Eu vejo duas opções de resposta. A primeira, como quase tudo que é ruim, nós aplicamos no outro. Exemplo, esse podcast sobre fofoca está ótimo. Fulano deveria ouvir. É muito raro nós aplicarmos as lições aprendidas em nós mesmos. E a segunda, como vocês falaram, a linha entre fofoca e informação é muito tênue. Muitas vezes cruzamos sem perceber. Ou seja, devemos prestar mais atenção quando vamos falar de outra pessoa. Obrigado pelo cast, prestarei mais atenção no que falo. É isso aí, Thaís. Mas é isso aí que a Thaís falou, bem interessante, assim, porque às vezes a gente... na verdade, assim, a gente coloca nos outros, mas todo mundo, querendo ou não, mesmo que não seja um fofoqueiro nato, né? De vez em quando acaba falando pelos cotovelos, né? Todo mundo acaba fazendo uma fofoca mesmo sem perceber, né? É que nem qualquer outro pecado aí que às vezes a gente comete sem perceber e só vai perceber depois, né? Por quê? Porque que nem esse segundo ponto que ela disse ali, que a linha entre fofoca e informação é bem curta, bem tênue, né? Então às vezes a gente começa, às vezes a gente até pode começar falando uma coisa que não é fofoca e no meio lá a gente já emenda alguma outra informação que não deveria estar falando de alguém e aí fica a fofoca já, né? E é aquela coisa, às vezes, não sei o que tu acha, Duda, se a gente dá um exemplo também de um cara, fala tudo que o cara faz, né? Só não fala o nome dele. Isso aí é uma fofoca, o que é? É fofoca também, né? Porque tu tá falando... ninguém sabe quem fez, né? Mas eu falo todos
podre, né? Tu fala todos podres da pessoa, diz assim... mas não falei quem é, então não é uma não fofoca, falei quem é, ninguém sabe. Fulano de tal, tipo assim, tu fala assim, né, chega pra não dizer o nome, né, diz, fulano, tal pessoa, tem uma pessoa aí que anda, né, contando mentiras, né, e essa pessoa, eu não vou falar o nome, mas essa pessoa está contando tais mentiras. E veja que essa pessoa está perante muitas outras pessoas. Aí tu já vai dando pista pro cara. Não falei o nome, né? Mas daí tu já tá contando fofoca. Essa pessoa tem 1,70 m. Essa pessoa, o nome começa com F, termina com Ulano. Né? Ulano. Mas não vou falar quem é. Mas é uma pessoa helps, né? É uma pessoa batráquia, né? É uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, mas tá aí, né? Fazendo essas coisas e ninguém tá fazendo nada pra ajudar essa pessoa. É, bem assim mesmo, né? Mas é isso, né, Dandeco? Lemos 100% dos feedbacks. Nem vi. Olha, que velocidade. Uma velocidade assim... Estrombosa. Estrambólica, né? Uma velocidade que eu não sei nem sei o que dizer. Não existe um elogio ou alguma qualidade para falar sobre essa velocidade. Uau. Isso nos leva às indicações, Dandeco. O que vai indicar hoje? Hoje a indicação é o Contraponto, episódio 5, o problema das distopias adolescentes. Aliás, muito interessante esse episódio aí. Estive dando uma breve participação lá. Apareci em 5 minutos lá do episódio. Mas estou lá também, né? Mas não é porque eu estou lá que estou indicando, é porque foi interessante lá a conversa, né? Que tivemos. 5 minutos marcantes. 5 minutos, né? Que eu falei lá, né? Tô lá falando e ninguém tá fazendo nada por mim. Não é bem assim, né? Porque o link está no post. Nossa, você foi mais rápido que eu mal posso ver seus movimentos. Vejam só, né? Você, né, como um jovem gazebo, né, foi crescendo e hoje tá aí, né? Ninguém fazendo nada por ti. Me sinto honrado, né? Você se sente uma pessoa ali, né? Helps, né? Uma pessoa estrogonoficamente sensível. Eu tenho que agradecer pela essa oportunidade, né? Aos meus amigos. Mas então tá, né, Dandeco? Acho que é isso por hoje. É isso aí, pessoal. Espero ler mais comentários no próximo podcast, né? Vamos ver. Cadê os nossos feedbackadores profissionais que... Será que eu vou ter que... amadores, né? Vou ter que começar a ler tudo com minha super voz para incentivá-los, né? Nossa! Acho que eu vou ter que fazer isso, né? Lembra que você falou que se tivesse esse podcast, esse episódio tivesse o triplo de comentários, 3 vezes mais, né? Mas será que teve? Você ia ler com a sua super voz. Não teve, né? Porque teve o dobro de comentários, né? Atingimos, evoluímos 100%, né? Evoluímos 100%. Crescemos. Nessa crise, tá bom, né? Nessa crise, tá bom. Mas, né, não triplicou, né? Então, o pessoal não conseguiu atingir a marca da triplicação dos feedbacks do episódio anterior, né? Eu sei que tem um pessoal que sempre comentava, aí um fulano aí que não vou dizer o nome, né? Não tá comentando. Não posso dizer o nome, né? Senão eu vou fazer uma fofoca aí. Tinha um fulano aí que tinha sobrenome com nome de cidade aí. Tem uns caras aí meio que entravam em erupção aí, né? Eu nem vou dizer quem era esse cara aí que sempre comentava que tava baixando, não baixou mais. Não vou dizer. Não vou dizer. É porque é fofoca, né? Melhor a gente acabar por aqui, né? Também não vou dizer do cara lá que entra em erupção, que a gente falou, né? Que sumiu aí da podosfera, ninguém mais ouviu falar dele, né? Também não vou dizer, porque é fofoca, não vou dizer o nome, né? Porque essas pessoas... Não vale a pena, né? Essas pessoas aí não apareceram mais, né? Vamos esperar um pouco, vamos ver no próximo episódio se elas vêm. Mas agora temos novos nomes, né? Temos o Abner Globo aí, que agora já é praticamente um feedbackador profissional, né? Especial aqui do PDD, lá dos Piacast, né? O Abner Globo aí não está falhando um episódio, hein? Vamos ver se continua assim, eu vou ler com a minha super voz. Aprendam com o Abner Globo, né? Aprendam com ele como é ser um feedbackador profissional e oficial do Pelo Amor de Deus, veja só. Então tá, pessoal. Então tá, até mais. Valeu. Tchau.